Bom dia a todos. Eu sou Carlos Eduardo, todos me conhecem muito como professor Cadu. Sou doutorando da Unirio, né? Entrei em 2020, né? No primeiro ano aí de 2020, já estou no 2021, estou no segundo ano. O meu orientador é o professor Estélio e, como orientador, o professor Edivaldo. O título do meu doutorado é Criação e Validação de uma bateria de avaliação da coordenação motora para crianças com transtorno do espectro autismo, o BACMAN. Eu tenho formação em Educação Física, tenho uma pós-graduação em Treinamento Desportivo e uma especialização também pelo COB em Desenvolvimento Esportivo, e recentemente finalizei uma pós em Transtorno do Espectro Autismo também. Mestrado em Ciências da Atividade Física. É interessante a gente abordar, é um tema muito, atualmente, muito falado, né, muito comentado, então tudo muito novo, falar sobre transtorno do espectro autista. Então, a gente vê uma imagem aí, essa imagem que a gente pode observar, é um laço, né, todo cheio de quebra-cabeça e com muitas cores. Isso já demonstra o tamanho da complexidade quando a gente fala de transtorno do espectro autista, e, além disso, da diversidade, né, das cores ali. Para quem não tem o conhecimento, ele já faz parte dentro da política da pessoa com deficiência, e toda vez que a gente vê uma imagem como esse selo, né, dentro das filas preferenciais, você já vai identificar que essa identificação, esse laço, ele tem uma relação direta com pessoas com transtorno do espectro autista. Então, a gente entende, dentro do TEA, que ele é uma deficiência desde a sua fase inicial da infância. Então, a gente já consegue identificar, dentro de um diagnóstico precoce, né, o autismo em menos de 2 anos de idade, através de sinais sintomatológicos, que a gente chama, e dentro da área médica, no qual ela vai estar sendo investigada. E tem como as suas principais características a dificuldade de estabelecer essas relações sociais, as falhas na comunicação e os movimentos estereotipados. Dentro deles o interesse restritos e os comportamentos, por muitas das vezes, inadequados. Isso confunde muito na sociedade quando a gente vê um comportamento inadequado com relação a um comportamento de falta de educação. Por isso que a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem uma complexidade a mais de identificar esses comportamentos de maneiras assertivas para que possa realmente dar o diagnóstico certeiro, né, assertivo. Dentro dessas características, uma que chama muita atenção são as suas disfunções no seu desenvolvimento motor. Ele não consegue, por muitos, né, a gente entende que características são individuais, mas a maioria, ela dentro de uns 70% de casos, ele tem disfunções no seu desenvolvimento motor, ou seja, dentro desse seu desenvolvimento, ele não consegue estar acompanhando com demais dentro das suas faixas etárias. E a gente sabe que as atividades esportivas na infância, ela contribui muito mais dentro desse desenvolvimento, mas sim tornar um adulto mais saudável, e um adulto, nesse caso, para crianças autistas, né, é um adulto mais funcional, se a gente ver as questões das atividades de vida diária. E, dentro disso, a gente vê, né, conceitual, né, que é dentro da APA, dentro do diagnóstico da saúde mental, a gente vê o conceito do autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento e que tem destaque das deficiências no seu desenvolvimento na fase inicial, na infância e principalmente nas habilidades sociais, pessoais, escolares e profissionais na vida adulta. Quando a gente fala em espectro, a gente vê uma abrangência muito grande de pessoas dentro desse transtorno, desde um autista funcional até o autismo típico, aquele que dentro desse universo é considerado ali de 20% a 30%, que são considerados autismo típico, que tem muita dificuldade e comprometimento nessas interações sociais, na comunicação, né, mesmo na fala. Em termos de números, né, a gente começa a ver ali que o CDC, que é uma grande fonte de pesquisa nos Estados Unidos, ele fala que
o último e recente dado, que 1 a cada 54 pessoas que nascem estão dentro do transtorno do espectro autista. Isso é um número considerado, que se a gente pegar, fazer uma análise retrospectiva e ver lá atrás, que até então, 1 a cada 10 mil, em 1988, se não me engano, eram considerados autistas. E esse número ele veio cada vez sendo apresentado com mais pessoas dentro do espectro. E também o nível de concentração, né, ele tende muito a ser no gênero masculino, no sexo masculino. Isso, se a gente botar numa proporção de que 4 crianças nascem, 3 são do gênero masculino com autismo e 1 com do feminino. E esse baixo desempenho motor é o que me chama muito a atenção, né, o comprometimento na parte motora e até mesmo o controle motor de como vai estar operacionalizando essas ações e tarefas motoras ao longo das atividades. Daí surge a minha problematização. Como é que esse baixo desempenho motor, né, referente a esses atrasos que a gente já vê que era características dos alunos, né, das crianças com autismo, tem essas fragilidades nas aptidões físicas, como equilíbrio, coordenação motora, lateralidade. Então, tudo dentro desse conceito da parte da motriz da pessoa com autismo, ele tem um declínio. E se ele não for bem trabalhado, a tendência é que as atividades de vida diária, quando a gente faz uma relação com a atividade motora com a atividade de vida diária, elas vão ser mais prejudicadas. Então, uma das dificuldades muito que a gente encontra, né, quando a gente vai fazer as atividades direcionadas para essas crianças, é descobrir qual essas atividades esportivas que têm uma ligação mais próxima das suas habilidades cognitivas. Porque a gente tende, dentro das suas funções executivas, essa prontidão para fazer a atividade, ela é muito das vezes problemática. Elas não conseguem ter ação ou a iniciativa de ter a atividade como uma ação motora, como uma competência motora, e a gente também consegue fazer essa relação com um número muito acentuado de crianças, né, obesas, com uma dificuldade em estabelecer essa relação da atividade física regular, por conta dessa prontidão, e o pensamento, né, e ação do movimento. E aí, nosso problema, né, do estudo, ele vem muito relacionado com como criar e validar uma bateria de avaliação para a coordenação motora para crianças com TEA, né, na faixa etária entre 7 a 10 anos. E qual seria esse melhor caminho a utilizar para adequar essa realidade de indivíduos com características tão distintas entre eles, uma vez que a gente tem desde o seu autismo funcional até o autismo típico, né? Então, dentro dos seus níveis de comprometimento. Para tanto, a gente cria já os nossos objetivos, e os objetivos estão relacionados muito ao criar, né? O objetivo principal é criar e validar um instrumento de bateria de avaliação para a coordenação motora, que a gente já criou uma legenda de Bachmann. Então, dentro desse objetivo, a gente tem os nossos objetivos específicos, que é elaborar essa bateria de avaliação para crianças autistas, estabelecer a validade, conteúdo através de conteúdo e aparência, de uma bateria de avaliação de coordenação motora para crianças autistas, verificar a fidedignidade dessa bateria de avaliação da coordenação motora, avaliar a objetividade de uma bateria da coordenação e estabelecer os critérios de classificação em quartis. Nossas hipóteses dentro do estudo, se não existe relação, a hipótese 0, não existe a correlação significativa entre os resultados dos avaliadores nessa bateria de teste, e a hipótese 1, se existe realmente essa correlação significativa entre os resultados dos avaliadores na bateria. A metodologia, de que maneira a gente vai estar utilizando nesse estudo? Ele é um estudo de pesquisa descritiva, transversal e de natureza exploratória, no qual é utilizado para determinados estudos que têm baixa informação sobre o objeto a ser investigado e ao tratar de um problema sem muita informação.
como eu bem falei lá no início, tratar de assunto autismo, ele é muito novo, muitos elementos ainda não estão apresentados, então é necessário a gente dar luz a esses estudos. E como vai ser os aspectos éticos, a gente já submeteu ao Comitê de Ética, estamos esperando a aprovação, então, a partir dessa aprovação, a gente já vai estar fazendo toda essa parte de materiais e métodos, que é nada mais do que o método Delphi, dentro das habilidades motoras fundamentais e o estudo que está sendo feito paralelo, que é uma revisão sistemática, e a gente tem observado dentro dessa revisão sistemática e meta-análise, que já está em fase de discussão também, a gente observou que muitos desses estudos estão relacionados às avaliações motoras, com 3 protocolos que vêm sendo feito com essas crianças, que é o KTK, é o BOT, é o Bruniski-Overitsky e o TGMD2. Então, a base de avaliação motora vai estar em cima desses três avaliações, que vai estar trabalhando dentro das habilidades motoras fundamentais, como locomoção, equilíbrio e manipulação. Vai ser apresentado aos experts essa bateria, essa primeira montagem, e dentro desse consenso de 80%, a gente chega a definir realmente essa criação dessa bateria de testes motores. Já para validação, a gente vai estar criando a fidedignidade e a objetividade, né, que é a análise de erro das respostas intra-avaliador, no qual eu vou estar avaliando numa primeira semana e depois avaliando novamente e fazer essa relação entre respostas. Já dentro da objetividade, vai ter outros avaliadores, e a gente tem o Darlan, que apresentou ontem, ele vai estar sendo um dos avaliadores também, porque estou dando certo essa validação, vai fazer relação direta com a pesquisa dele, que é criar uma metodologia de treinamento de força para crianças, para coordenação motora, treinamento de força com coordenação motora. Então, a gente vai estar validando depois o erro interavaliador para saber se a gente chega a essa correlação. Os critérios de classificação do Bachmann vai estar em quartil, como falei anteriormente, então vai ter situado no primeiro, no segundo e terceiro quartil, de maneira que é MB muito bom, bom, com B, regular, R e de insuficiente. Para análise da estatística, nós vamos usar o programa estatístico SPSS, versão 20.0, e caso tenha correlação, a gente vai ver se será de Pearson, se os dados forem paramétricos, e de Spearman, se forem não paramétricos. O cronograma atual, no qual a gente se encontra, já está sendo feita toda a base da literatura, aguardando a resposta do CEP, a carta de anuência, e fugiu uma parte aqui, mas eu falo, a carta de anuência já foi aprovada, onde que vai ser feito esses estudos, né? Os estudos vão ser realizados dentro das vilas olímpicas do município do Rio de Janeiro, né? Já foi aprovada essa carta, então eu posso estar utilizando todas as vilas olímpicas do município do Rio de Janeiro. Entretanto, a gente já está direcionando para a Vila Olímpica, pelo estudo pela observação de campo que eu fiz no ano de 2020, a gente não teve muito acesso, mas eu fui até a Vila Olímpica do Mato Alto, que é a Vila Olímpica Manuel Tubino, onde encontra-se um grupo destinado com pessoas com crianças com deficiência, e 80% desse público tem autismo, então a gente vai estar fazendo todo esse estudo direcionado nessa Vila Olímpica do município do Rio de Janeiro, que é a Vila Olímpica do Mato Alto. Está aguardando essa resposta, a gente já está providenciando aos experts, né, aos profissionais que já atuam diretamente com autistas e que trabalham direto mesmo, tanto na parte prática quanto os estudos, para que eles possam estar dando essas respostas. Dentro da referência, com os estudos já da literatura já vendo a base, isso aqui são algumas das minhas referências, e fico à disposição também aqui, agradecendo a todos pela atenção e a oportunidade de estar apresentando esse trabalho para vocês.